Olha aqui a doutora Emília, linda e leve aqui com a Olha gente. quem fala. Bem-vinda, bom te ver na Boa hora do tarde, almoço. muito bom. Matando saudade de você, né? Pois é, ela não se acorda encontrou. cedinho, liga na TV Atalaia. Tô ligada acompanha nela de cedinho. manhã. Ah, sim, tô ligada. Bom demais estar aqui com você, viu? Também, viu, querida? Seja bem-vinda. É. Então, vamos lá, espaço para interatividade com a comunidade, espaço para responder às dúvidas da população aqui no quadro Seu Direito, no comando doutora Emília Correia. Essa pessoa não quis se identificar, mas ela fala assim, tem uma filha de 10 anos e há 6 anos o pai dela paga R$200 de pensão. Tem 3 meses que ele não quer dar mais nem os R$200 e diz que vai diminuir a pensão. Além desse valor, ele não paga mais nada e eu preciso comprar comida, remédio, quando ela precisa, roupa, calçados, material escolar e ainda pagar o reforço escolar. Atualmente eu estou trabalhando, mas tenho que pagar aluguel, minha faculdade e as demais despesas da casa. O que a senhora me orienta a fazer? Então, Tamires, olha, essa é uma pergunta, né? Boa tarde a você que acabou de ligar a TV, né? Essa é uma pergunta que é muito também recorrente. Só um detalhe, se ele está pagando através de uma ação judicial, se já foi uma determinação da justiça, ele não pode diminuir na hora que ele quiser. Ele tem que entrar com uma ação que a gente chama de revisional, revisão de alimentos, para justificar que ele vai precisar diminuir. A mesma coisa serve para a mãe. Se foi uma determinação judicial, ela pode também entrar com ação de revisão para justificar que precisa aumentar. Não é simplesmente assim, a não ser que ele estivesse dando por livre e espontânea vontade, e aí vai necessitar ela buscar a justiça, caso ele venha diminuir, para entrar com ação de alimentos e estabelecer um valor determinado pela justiça. Basicamente é isso, é no fórum que resolve, se não tiver condição de um defensor, de um advogado particular, a defensoria está pronta ali para fazer, mas é direito sim. Tanto de obrigação de alimentos e é direito do pai também ter contato com o filho, que às vezes isso não acontece também. É verdade. Às vezes a tem mãe que dar acaba assistência, não isso. somente financeira, como também de atenção, Com de certeza. amor, de carinho a Com essa certeza. criança. E aí, se essa telespectadora não tem isso formalizado, é importante Perfeito. que ela formalize no papel. Perfeito, porque senão fica muito solto, né? E quando já está na justiça, amarra aquele valor, se necessitar crescer, entra via judicial, pode aumentar e pode diminuir. Tudo vai depender, é muito importante que diga isso, da possibilidade de pagar e da necessidade. A necessidade, ela sempre existe, a possibilidade nem sempre, por isso que é necessário a via judicial, ou também através da mediação, que não precisa de justiça e resolve e tem um título executivo forte, tanto quanto a justiça. Aí, nesse caso, se essa mãe, por exemplo, entrar com uma ação mediante aí o trabalho de uma defensoria pública, aí será avaliado se esse pai trabalha, se ele tem um emprego fixo, quanto é que ele recebe, a partir dessa quantia que ele recebe, aí a justiça vai estabelecer o valor que ele deve pagar. Perfeito, perfeito. É exatamente isso que a Tamires falou, é ficar ligadinho, né? Porque às vezes também tem mães que ficam comparando a situação dela com uma de uma amiga. A minha amiga recebe muito mais, tem um filho só, eu tenho 2, recebo menos. Depende da possibilidade daquele que está pagando, daquele pai. E tudo devidamente comprovado, e a defensoria e a justiça, né, quando for caso da defensoria, faz isso. Quando não, o próprio advogado particular vai tentar demonstrar a capacidade de se pagar aquele valor. Perfeito, doutora Emília. Quadro Seu Direito na tela. Próxima pergunta. A gente segue abrindo espaço para a população. Elisete do Sacramento está ligadinha com a gente em Itabaiana, enviou essa pergunta. Meu marido trabalhou 20 anos em uma empresa e faleceu. A empresa tem obrigação de pagar os tempos de trabalho, incluindo os 40% da multa rescisória? Pronto, Elisete. Olha aí uma pergunta interessante, né? Já é no âmbito do direito do trabalho, mas dá para a gente estar respondendo aqui. Veja, faleceu e a todas as verbas rescisórias a família tem direito a receber. Tudo direitinho, né? Com falecimento, excetua aí a questão do aviso prévio, né? Porque não cabe, tá? Mas todas as verbas rescisórias, ela vai ter direito, sim, de receber. Logicamente, se a empresa não fizer isso de logo, ela pode acionar a Justiça do Trabalho, né? E vai ter esse direito com certeza. Importante isso. Então agora a gente segue para recado, é isso?
Só me orienta aqui, não, mais uma pergunta então. O Carlos Silva, ligadinho com a gente no bairro Orlando Dantas, aqui na capital, e ele fala assim: pedi demissão do meu trabalho. Eu sou obrigado a pagar o aviso prévio ou eu posso optar por ficar em casa e, nesse caso, não recebo o salário? Pronto, Carlos Silva. Praticamente o Carlos perguntou, praticamente o Carlos respondeu. Não, se você pediu demissão, né, você tem direito, logicamente, de ficar em casa e não receber. A empresa também pode fazer a opção de dispensar ou descontar alguma coisa, né? Mas se você quiser receber, você tem que cumprir o aviso prévio direitinho e todos os seus direitos, tá bom? Se ele não quiser cumprir o aviso prévio, então sai sem nada, Exatamente, né? Exatamente. Aí sai sem nada, não recebe o salário, tá? Não recebe. Mas, caso contrário, você recebe cumprindo o aviso prévio. Entendi. E agora vamos ao recadinho. A Emília Corrêa continua aqui com a gente já. Vamos dar sequência ao quadro Seu Direito. E agora é hora de recadinho dos nossos parceiros. E agora seguimos com o quadro Seu Direito. Tem mais pergunta aqui na tela. Espaço democrático para a população. Doutora Emília Corrêa aqui com a gente. Essa pessoa não quis se identificar e fala assim: sofri um aborto espontâneo. Eu tenho direito a salário maternidade? E se sim, por quanto tempo? Olha só, tem sim, viu? Tem. Algumas particularidades que a gente só pede para você observar. Até a 23ª semana, você tem direito de receber o seu auxílio, como se fosse até um parto antecipado, né? Porque 23ª semana são 6 meses de gestação. Então, tem sim. E os 120 dias de licença também você tem. Agora, isso fica muito a critério. Pode ser que seja utilizado esse valor que ela tem para receber até em 2 meses, 3 meses, mas tem direito sim. Entendi. Aí tudo depende também do estado de saúde dessa mãe ou ela tem direito sob qualquer hipótese? Não, ela tem direito, se tiver dentro desse período, né, que se estabelece da 23ª semana, ou seja, 6 meses, ela tem direito como se tivesse tido, até porque ela vai passar por todas as dificuldades. Só, infelizmente, não vai ter o bebê com ela, mas ela tem direito. Então, esclarecida a dúvida, em caso de aborto espontâneo, mulher, você tem pois direito, porque sim. tem o criminoso não, tá? Entendi. O aborto criminoso não, o espontâneo. Entendi. Quadro Seu Direito na tela. Próxima pergunta agora, o Júnior Lima, ligado com a gente no bairro Coroa do Meio, aqui na capital. É possível recorrer à mediação familiar, mesmo se houver uma ação judicial em andamento? Olha, Júnior, que pergunta boa, porque vai facilitar a vida de muita gente. É possível sim. Inclusive, a mediação familiar, que é um instrumento hoje que poucos têm utilizado, você pode resolver tudo na maior segurança, sem precisar entrar na justiça. Mas, nesse caso, se a pessoa já entrou na justiça e quiser buscar uma mediação, pode resolver, vai ser muito mais rápido e aquele processo lá vai perder o objeto, até porque vai se apensar, vai se juntar o que foi decidido na mediação. Eu aconselho a mediação familiar, eu aconselho esse instrumento, porque as pessoas resolvem seus problemas sem tanto... aliás, elas resolvem, sabe, Tamires? Não é um juiz que vai decidir. Sim, na acordo, mediação, né? são elas as donas, as protagonistas daquilo que vai se querer, se desejar, né? Acontece que, às vezes, o conflito, o sentimento e ressentimento é que atrapalha, mas pode sim. Quando as partes chegam, conversam e formalizam ali um acordo, é bem melhor. Exatamente, né? Bem melhor. Sugestões, e tem o mesmo valor que uma decisão judicial, tá? Tem o mesmo valor, não é seguro. Porque tem gente que diz, não, eu quero na justiça, eu quero com o juiz, eu quero com o promotor. Tudo bem, é uma opção. Mas hoje, se você quiser celeridade, rapidez na solução, que é a melhor coisa que tem, porque a nossa vida realmente é uma vida de todos muito estressante, é melhor a mediação. Entendi. Próxima pergunta, então. Quadro Seu Direito, no comando aqui com a gente, Emília Corrêa. Essa pessoa também não quis se identificar e ela fala assim: posso mudar meu nome e gênero em meus documentos? Sou casado e tenho filhos. Olha, pronto. Uma pergunta também que muita gente, às vezes, não sabe por onde começar, né? Existe um provimento do Conselho Nacional de Justiça que regulamenta essa situação. Então, é possível, sim. É possível você alterar. Veja que coisa interessante, como o direito é dinâmico, porque o nome, que a gente chama de prenome tecnicamente, ele é imutável. Mas, nesse caso, ou em outros casos de exceção, é possível. Pode ser feito no próprio cartório, apresentando toda uma lista de documentos pessoais, tá? Agora, tem uma particularidade. Se for casado, como diz aqui, vai precisar da anuência, né, da concordância do cônjuge,
né? Vai precisar, porque senão não vai conseguir. Se tiver filho maior, também vai precisar que ele concorde, porque senão fica impossibilitado, segundo o provimento que rege sobre essa matéria. Então é importante, tanto o cônjuge quanto os filhos Isso, se o maiores filho for de 18 maior, anos. se o filho não for maior de 18 anos, não precisa, né? Mas se for casado, como é o caso que foi perguntado aqui, vai precisar sim da concordância do cônjuge. Entendi. Ok, a gente quer agradecer a doutora Emília Correia participando aqui com a gente. Muito bom estar aqui com você, viu? Foi ótimo. Mande um cheiro muito grande pro seu filho lindo. Ah, muito obrigada. E parabéns, né, vovó? É vovozinha. Tão jovem. De uma menina. É isso, sucesso, Tá muita bom. felicidade. Tchau, tchau.